Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje o nosso conteúdo será coerência. Então, o que seria coerência? Bom, a coerência, ela é uma característica textual que depende da interação do texto, do seu produtor e daquele que procura compreendê-lo. Muito depende do receptor, de seu conhecimento de mundo, da situação de produção do texto e do grau de domínio dos elementos linguísticos constantes do texto, tá? Então, em atividades de leitura, no caderno do estudante, que você deverá responder as atividades em uma folha do caderno e não no livro, vocês terão lá, em atividades de leitura e análise de textos de diferentes gêneros, os conceitos de coerência e coesão textuais. Verá como os sentidos de um texto se constroem dentro e fora dele, na relação entre autor e leitor, e como isso é importante, tanto para escrever como para ler. Além disso, conhecerá diferentes estratégias que os autores utilizam para costurar as ideias em seu texto, amarrando um termo a outro e estabelecendo relações entre um trecho e os seguintes. A construção de sentidos dos textos e a compreensão de como os autores entrelaçam as ideias, que é a coerência, e articulam as palavras e frases, que é a coesão, para ligar um trecho de um texto ao trecho seguinte em composições escritas, é o que será trabalhado. Você vai estudar esses conceitos e descobrir por que um texto é muito mais que a soma de um conjunto de palavras e frases. Então, vamos estudar sobre a coerência. Então, o que é coerência? Então, a coerência, ela faz parte da estrutura profunda do texto e está ligada diretamente ao ordenamento lógico das ideias. A coerência é um resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto em relação ao mundo. É um instrumento que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar sentido completo a ele. A palavra texto, em seu sentido original, tem relação com tecido, pano, estofo, significa obra feita de muitas partes reunidas, partes entrançadas, entrelaçadas. Como o tecido, que é formado por vários fios entrelaçados, um texto é construído de um conjunto de circunstâncias que o definem: contexto social e cultural, momento histórico. Os leitores também são afetados pelas mesmas circunstâncias, por isso não interpretam textos apenas com o conhecimento que têm da língua. Em uma leitura, para construir os sentidos, é preciso mobilizar todos os saberes. Assim, a construção dos sentidos de um texto sempre dependerá da interpretação do leitor ou ouvinte, que realiza com base em seus conhecimentos sobre a língua portuguesa e em outros conhecimentos pessoais adquiridos por meio de experiências e convívio social. Então, eu tenho sempre que lembrar que quando eu vou escrever um texto, eu escrevo para alguém, certo? E todo texto ele é composto por quê? Por uma macroestrutura, uma microestrutura, tá? A macroestrutura refere-se à coerência, ou seja, a manutenção da mesma referência temática em toda a extensão, tá? Então, para que ela exista, eu tenho que ter em mente que é necessário harmonia de sentido, de modo a não ter nada ilógico, nada desconexo. Tem que ter uma relação entre as partes do texto, criando uma unidade de sentido. As partes devem estar interrelacionadas, expor uma informação nova e expandir o texto, não apresentar contradições entre as ideias e apresentar um ponto de vista, uma nova visão de mundo, tá? Então eu tenho que lembrar que a coerência, eu tenho que o quê? Entender. Então quando eu escrevo um texto, o meu texto tem que ser coerente, tá? Com aquilo que eu estou querendo passar. Então,
ele se refere o quê? Às ideias, acontecimentos, tá? Então, eu tenho que, é um instrumento que o autor, eu tenho que lembrar, né? Vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e vai dar sentido a ele. Porque não adianta eu pegar um texto, né? Eu vou escrever um texto e pegar várias partes e colocar e tentar encaixar. Não, ele tem que ser o quê? Coerente. Por quê? Se o meu texto, ao pedir para alguém ler, ele não entender, né? Por quê? Ali ele vai estar todo, vamos falar assim, atrapalhado, tá? Então eu tenho que parar e pensar. Não é isso que eu quero passar. Eu quero que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer. Então, para isso, o meu texto tem que ter o quê? Coerência. Porque senão ele vai ser um texto incoerente, ou seja, ele não vai ter sentido, tá? E não é isso que eu quero. Eu quero que, quando eu escrevo um texto que é para as pessoas, né? No caso, conseguirem, né? Para o leitor, conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Então, a nossa aula de hoje foi sobre coerência. No caderno de estudante, o que você vai fazer? Os exercícios, né? Que estão pedindo, lembrando sempre que os exercícios serão feitos em folhas de caderno, tá? E não no livro. Lembre-se disso, tá bom? Então, vocês irão responder as questões que estão relacionadas à coerência e sempre lembrando que as atividades, tá? São de várias maneiras. Então, ó, vocês irão responder as atividades e lembre-se que há muitas maneiras de elaborar uma resposta, mesmo que tenham sido com palavras diferentes, tá? Que tenham sido escritas com palavras diferentes. Lembrando que ele tem que ter sentido, relação com aquilo que está pedindo, tá? Então, a nossa aula de hoje foi sobre coerência e fique bem claro para vocês, lembrando que o objetivo, né, da língua portuguesa é levar vocês a aprofundarem os seus conhecimentos nas práticas de linguagem, como leitura, fala, escuta e também na escrita, tá? Espera-se que desse modo vocês possam ampliar os seus desenvolvimentos com as palavras e fazer vocês se sentirem cada vez mais confiantes para expressarem e interpretarem diversos textos nos mais variados contextos, tendo uma melhor participação social e cidadã. Bom, a nossa aula de hoje, então, foi sobre coerência. Espero que todos estejam bem, se cuidem e, se Deus quiser, tudo isso logo vai passar e nós estaremos juntos novamente. Tchau, pessoal. Até breve.